Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda e que está sempre falando sobre esse mundão que é o agronegócio brasileiro. Né? Agronegócio, setor da economia, responsável por 1/4 do produto interno bruto, por 1/4 da economia brasileira e que vem crescendo e avançando mesmo em pandemia para a sorte do país e para a sorte da economia brasileira, que se não fosse o agronegócio, eu não sei o que estaria acontecendo. E a gente fala bastante a respeito de muitos assuntos, não é só o milho, a soja, o boi, a vaca, não. A gente fala também de distribuição, a gente fala da indústria, que está produzindo tecnologias para melhorar a eficiência, a produtividade, melhorar o resultado do cliente final de todo mundo, que é o agricultor e é o pecuarista, né? E de um mundo gigantesco que existe de distribuição, de insumos, de cooperativa, de marketplace, de site, de profissionais que estão ao lado de todos os agentes do agronegócio, porque precisa ter o quê? Precisa ter segurança nos negócios. Não adianta ter só o resultado bom, porque às vezes a insegurança pode fazer com que o resultado se perca completamente ao longo do tempo. E é para falar de segurança, é para falar de dados, é para falar de uma legislação novíssima, um bebê, um recém-nascido, aí, que vai completar 1 ano esse ano, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu chamei aqui para conversar com a gente o Silvio Sobreira. O Silvio é fundador e é o comandante, o CEO aí da SVX Corporate, que é uma consultoria que trata, se a gente puder resumir, governança, proteção de dados e inovação aí das empresas, de empresas de todos os setores do Brasil. Ô, Silvio, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá? Muito obrigado, Ulisses. Agradecer a oportunidade da gente falar de um tema tão importante, né, referente à proteção de dados, inovação, governança, compliance, que impacta todos os segmentos É e, lógico. naturalmente, o agro também de uma forma bem extensa. Agradecer também a todo o pessoal do Papo de Prateleira também. Obrigado. Obrigado, querido. O prazer é todo nosso aqui para conversar. Se eu for para começar, fala uma coisa, rapaz. Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nasceu e tomou forma efetiva em agosto do ano passado, vai fazer 1 ano agora. O que você acha dessa lei? Como é que ela vem caminhando aí nesse menos de quase 1 ano de farol, né, para as empresas? Não só farol, aliás, né? Farol e regra, né? Porque tem sanção, tem penalidade, né? Show de bola, Ulisses. Eu posso voltar num ponto histórico, Claro. rapidinho, falando de Brasil, né? Porque, por mais que privacidade sempre teve previsto na nossa Constituição, a gente tem alguns indícios aí do primeiro trabalho de uma lei geral a partir de 2010. É mesmo? Um trabalho da Câmara dos Deputados aqui com a Câmara Italiana. Tá. Ainda não existiu o regulamento europeu, existe uma diretiva na Europa. Esse trabalho foi engavetado pelo governo naquele momento específico, Aham. e com o surgimento do regulamento europeu, o GDPR, começou uma mobilização porque justamente os países que desejariam fazer negócios, terem transações econômicas com a Europa, Aham. deveriam ter uma lei equivalente em Perfeito. vigor. Aham. Então, o movimento aqui começou em 2017, no parlamento, para discussão entre Congresso e big players, grandes empresas do segmento, para discutir o que seria a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, porque lá Perfeito. é um regulamento que envolve todos os Estados-membros da Europa, que Perfeito. aqui é uma lei, e o nosso país, por ser continental, né, na ponta de cima você está de regata, na de baixo você está de cachecol. Tem de tudo, né, rapaz? Tem de tudo. Então, em 2017 começou o desenvolvimento e teve a aprovação da lei como entrada em vigor em 2018, olhando o cenário a partir de 2020. Então, o que aconteceu? 14 de agosto de 2018 foi aprovada a LGPD, Lei Geral de Isso. Proteção de Dados. Essa concepção foi um pouco como um download do regulamento europeu. Não Perfeito. completo, ela é menor. Né? Digamos que o Blazer na Europa ele é mais justo. Aqui ele vem um pouco mais folgado, mas a dificuldade é que a nossa cultura nunca foi voltada à proteção de dados. Não. Então, o impacto na adequação aqui é muito maior do que na Europa. Né? Lá toda a estrutura, todo o arcabouço jurídico já é voltado à proteção dos titulares, de uma forma muito mais abrangente. Então, a principal dificuldade nossa é assimilar, é entender que os seus dados geram valor, afinal de contas, rede social surgiu por conta do que a gente compartilha de dado. Quem Exatamente. fez Facebook, Instagram, quem faz WhatsApp somos nós, Perfeito. usuários, né?
Então, a dificuldade acaba sendo maior, mas basicamente falando de prazos, então, setembro de 2020 entra a lei em vigor, e o que eles adiaram para agosto de 2021 foram as sanções. Então, a ideia são 65 artigos, 62 entraram em setembro de 2020 e 3 relacionados às multas, né? A gente vai até falar um pouquinho mais sobre as sanções. Que pode chegar até 2% de faturamento 2% de uma do corporação. faturamento. Exatamente. A regra lá é 2%, a multa financeira, né? Tem outras disposições também, mas 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais por infração. Perfeito. Não é uma vez na vida, a cada infração é uma avaliação específica. Esse número 50 milhões assusta. Até porque o legal de lei é que a lei não nasce para acabar com o negócio, né? E sim para organizar e fomentar negócios. Né? Exatamente. É até um ponto positivo que a gente vem acompanhando o comportamento da ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi criado um órgão específico para regular a lei, e o comportamento dela vem sendo muito nesse sentido, de conseguir ser uma autoridade amiga das empresas e amiga de nós titulares também. Perfeito. Então, os primeiros passos são referentes à conscientização, direcionamento, estruturação desse modelo sistêmico aí referente à proteção de dados, né? Então, essa é a história recente da LGPD. Fala uma coisa para mim. Fica à vontade. Eu até ia te cortar, porque eu vou te contar uma coisa. Bom, em primeiro lugar, a minha formação é jornalismo, né? Então, é assim, a gente tem o costume da primeira pergunta já é perguntar que ano foi, quanto é, qual o prejuízo, qual é dado, né? Já vai no joelho. Tem dado, né? A gente não gosta. Tá certo. Eu não sabia que esse farol todo nasceu com esses europeus só porrinha, gente. Em Deus que me livre. Eles dominaram o mundo, conquistaram, saquearam o planeta inteiro e agora fica atormentando a gente. A gente precisa cuidar de animal do jeito que eles querem, se quiser vender para eles, cuidar de madeira, cuidar de tudo. Tô com mais raiva ainda dos europeus do que eu já tinha. Diz a lenda, Ulisses, que a inovação tecnológica entre Estados Unidos e China, a competição, né, porque acaba tomando o foco do mundo, né, principalmente por conta da economia, diz, né, que a Europa entra no meio para conseguir regular o mercado, já que ela não conseguia desenvolver da mesma forma tecnologia. É um jeitão, um jeitão diferente de participar do jogo, né? Você meio que vira o dono da bola na hora de descer para a rua, né? Até porque eu sou meio velho, sou de uma época que tinha uma outra piada na mesma linha, né? Mas não era envolvendo europeu, era envolvendo americano e brasileiro e japonês, que na empresa brasileira teve um problema numa empresa japonesa, uma empresa brasileira. A empresa brasileira fez uma reunião para descobrir quem foi o culpado pelo problema. E os japoneses fizeram uma reunião para saber como é que eles iam resolver o problema. Resolver o problema, exatamente. Tem muita coisa para a gente aprender, né? Fala uma coisa, a gente está falando de dados, né? A gente falou, o Silvio esclareceu já para todo mundo, então, que houve um pontapé inicial de enfiar na cabeça que ia ter uma legislação. Isso começou ali na virada da década, em 2010. Depois nasceu uma normativa, mas como informação ainda, com um tempo dado para entrar em vigor. Entrou em vigor no ano passado, mas sem a possibilidade de sanção, e agora vai começar essa nova época, esse novo passo aí desse caminho, com sanções para quem desobedecer a regra. Silvio, puxando a sardinha aqui para a brasa do Papo de Prateleira, que fala de agronegócio, de indústria que faz tecnologia, de distribuição, de revenda, de cooperativas que também não são empresas, mas funcionam como se fosse com alguma legislação um pouco diferente, né? O que significa para eles, no fundo, no dia a dia, proteger um dado de alguém, de um cliente, de um parceiro? Legal. Excelente pergunta, Ulisses. É importante primeiro a gente identificar o que a lei busca regulamentar. Então, é todo e qualquer tratamento com dado pessoal. Ela vai separar de forma técnica dado pessoal direto e indireto, dado pessoal sensível, mas tratando de uma forma macro. Nome, RG, CPF, placa de veículo, endereço, telefone, registro IP de máquina, celular ou computador, histórico comportamental, opinião religiosa, filosófica, política, dado referente a estado de saúde, Deus me livre. Dado biométrico. A gente teve alguns exemplos agora por conta do Covid, né? O tratamento de você requisitar
testes ou verificação final aos funcionários, você está tratando um estado de saúde. Sim. Então, são dados sensíveis. E, principalmente, dado genético, né? Dado biométrico. Então, para biometria, para LGPD, digital, íris ocular e registro de face também é dado pessoal. Tá. Então, um ambiente onde ele é monitorado, as câmeras de monitoramento, você está monitorando face, face é um dado sensível, logo tem que ter uma devida proteção, né? Então, primeiro passo, estabelece as regras do jogo e fala quais dados eu preciso proteger por conta da LGPD, né? Por conta da lei, você tem essa definição desses dados. A partir daí, você tem que desenvolver medidas. São medidas técnicas e medidas administrativas. Okay. Como que funciona na prática? Medida técnica. Regras de prevenção e segurança. Como é que você previne o não vazamento, a não cópia, o não compartilhamento? Perfeito. Quais são as suas medidas de tecnologia? Até mesmo dentro da empresa, né? Porque dentro da tem empresa. Departamento que não tem nada que precisar saber de informação que não é concernente à atividade do departamento, né? Exatamente. De contrapartida, existem as medidas administrativas, que a gente acaba tocando como governança e processo. Tá, ou seja... Que é o trabalho da empresa, né? Exatamente. Todas as áreas tratam dados pessoais. Então, como é que a gente restringe acesso, cria um procedimento, publica uma política, desenvolve um material de treinamento específico, organiza um controle para saber se está todo mundo seguindo a regra. Perfeito. Então, quando você casa essas duas ações, à luz da LGPD, você atinge a conformidade. E ponto interessante da LGPD é que ela é 100% democrática. Então, aquela grande companhia com baita faturamento tem que seguir a lei, e aquele pequeno produtor, aquele pequeno comerciante que tem um CNPJ e que trata dados pessoais também vai ter que seguir a mesma lei. Por isso que é um trabalho personalizado. Não, legal que você falou isso, que está na ponta da língua aqui uma pergunta, né? Que você falou a respeito de uma corporação gigantesca e uma empresa pequenininha. Porém, gente, o Silvio, ele é paulistano, da Gema, e ele a formação dele é em tecnologia, né? Na Unip de São Paulo, e depois fez várias especializações. Ô Silvio, mas assim, ok, os deveres são os mesmos, mas o volume de informação de uma grande corporação é um negócio que nem cabe na cabeça da gente, né? Sim, a gente tem que separar justamente os segmentos, né? Então, você tem companhias que acabam tendo um volume maior de funcionário e fornecedor, e outras com volume maior de funcionário, fornecedor e cliente, né? Consumidor final. Então, quando você está tratando um varejo, um banco, uma indústria, tem óticas diferentes para tratamentos parecidos. Então, a ideia é analisar o ambiente em particular para conseguir desenvolver essas medidas que eu comentei, medidas técnicas e administrativas, aonde a gente consegue implementar um controle. E a ideia também não é que você direcione todo o orçamento da companhia para adequação, naturalmente. Mas é que você, com base na sua realidade, né, você é empresário, você é empresa, com base na sua realidade, desenvolva as suas medidas de proteção de dados. Tudo isso é visto de forma valorada pela autoridade. Então, a ideia basicamente é essa. A gente cria essa cultura, porque hoje estamos numa economia digital baseada em dados. Não, senão nem teria como, né, armazenar tudo isso. Nem teria como, então você tem que ter uma veia de proteção muito forte. No primeiro momento, e vou te falar, Ulisses, no primeiro momento a gente olha a adequação à lei como único requisito. Mas, na verdade, você vai desenvolvendo maior confiabilidade com os titulares. Maior confiança para os seus funcionários, maior proteção para os fornecedores, maior integridade para os clientes. Então, você vai criando um ecossistema aí voltado à proteção que, hoje, todos nós vivemos conectados. Isso acaba sendo visto de uma forma, de uma vantagem competitiva, digamos assim, né? Perfeito. Você fala outra coisa. Gente, eu estava falando do Silvio, da formação dele, e falando um pouquinho da SVX Corporate. Foi uma insanidade que o Silvio resolveu colocar em funcionamento em 2015, um dos 3 anos da tragédia econômica brasileira, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, está crescendo, ele tem presença em 11 estados aí nos
nos seus negócios, né? 60 projetos, e aumentando o número de projetos, né? Praticamente 12 tipos de atividade, né? É estratégia, é marketing, é fusão, aquisição, operação, organização, segurança do negócio, que o pessoal gosta de chamar de compliance, essa atividade dele. Ô Silvio, assim, vou dar um exemplo assim, né? O jornalista gosta de bobagenzinhas também. Fica à vontade, Ulisses. A legislação sem sanção desde setembro do ano passado. A gente tem notícia todo dia sobre o problema envolvendo dado, mas ligado a redes sociais. Acontecem fatos concretos? Aconteceram fatos concretos, por exemplo, de setembro do ano passado para cá, envolvendo informações ligadas ao mundo empresarial, ao mundo dos negócios? Sim, na verdade, infelizmente, Ulisses, a gente vê comunicados aí semanalmente, né? Então, seja em órgãos públicos, como, por exemplo, o impacto que a gente teve em janeiro no ano passado ainda no Conect SUS, em novembro, né? Ah, é verdade, a base. Então, impactou, a gente não tem o relatório final da investigação, porque não foi divulgado, mas o impacto que teve referente às vacinas e ordem de cada usuário. Ponto importante para a gente falar também é o seguinte, né? A partir das sanções de 1/8, o que a autoridade tomou por conta, né? A NPD? Que hoje o único órgão que é autorizado a multar através da LGPD é a NPD. E ele é uma agência como é a Anvisa, só para o pessoal saber? A ideia é que, a partir do ano que vem, se transforme numa agência independente. Hoje ela fica ligada à Presidência da República, está dentro da Casa Civil, mas tem independência nas atividades, né? A ideia do presidente Valdemar, de agosto até 31 de dezembro, era trabalhar de uma forma de direcionamento, uma autoridade consultiva, onde ela não aplicasse sanções por conta do histórico aí de pandemia, impacto econômico e tudo mais. Ajudar, né, o setor. Né, Exatamente. A ideia nunca foi gerar excesso de judicialização. Entende-se que você consegue desenvolver um ambiente mais controlado através de conscientização do que a multa vai ter que existir, porque são limites, né? Sempre tem os cabras da peste. Né? Exatamente. Então, acabaram trabalhando dessa forma. Os impactos, Ulisses, são meio complexos, né? Porque como cada ação reflete, por exemplo, num Código de Defesa do Consumidor, no Judiciário, em outras esferas, o que vem acontecendo? Por exemplo, uma empresa que não se adequa internamente por conta dos seus funcionários. Hoje a gente já vê alguns advogados movendo processo trabalhista citando a LGPD. Então, isso já vem acontecendo. Isso já tem. O número oficial, em 1º de outubro, chegamos a 1.000 decisões judiciais citando a LGPD. Que coisa. Exatamente. Então, assim, hoje já tem processo trabalhista que cita a LGPD justamente no conteúdo. Referente a consumo, da mesma forma. Então, por exemplo, os PROCONs locais, né? Hoje a Senacom, que é quem mantém a estrutura dos PROCONs, tem um acordo de parceria com a NPD. Então, digamos que uma reclamação no PROCON sobe mais rápido através do que outros processos. Então, até para destravar até mesmo o problema, né? Exatamente. Qual que é o risco maior? Essas outras esferas que julgam um tema tão técnico como a LGPD. Vai cair na mão de um juiz comum, que não tem certa especialização em proteção de dados para julgar. Entre nós, Deus nos livre disso. Deus nos acuda, né? No meio do oceano, num bote, né? Então, é isso que eu fico mais desconfiado referente ao desenvolvimento da LGPD. Um pouco... Vou usar um exemplo agora. Deixa eu falar, citar um caso, porque claro. até te ajuda, apesar que ele já respondeu, gente. Olha, já tem 1000 casos já, desde o início, em pouco tempo, mas é assim, como o Silvio acabou de falar, a legislação é muito boa, os dados têm que ser protegidos, todas as partes têm que entender isso, e quem não seguir a lei, a gente faz o quê? A gente usa a lei, a gente usa a norma para adequar o sujeito, não tem jeito. Mas é assim, por exemplo... Se você vê TV aqui no Brasil, você vê muita obra de ficção, na ficção, que lá na última coisa vem uma coisa assim, essa obra é de inteira responsabilidade do autor e tal, não sei o que, não sei o que. Isso não é legislação brasileira. A legislação brasileira é assim, todo mundo que veicula de alguma maneira alguma coisa pode ser processado por aquilo.
Não é o diretor de uma peça lá de entretenimento que roda no GNT que vai responder. Ele vai responder e quem exibiu também vai responder, né? Exatamente. Eu venho recebendo, desde agosto do ano passado, de muitas empresas que eu lido, que a gente faz assessoria de imprensa tal, assim, um esquema assim, uma autorização meio geral para o uso dos meus dados por causa da LGPD. Isso pode? Pode isso, Arnaldo? Ulisses, a cultura é um negócio complexo, né? Se a gente Latino é estivesse na terrível, né, Suíça, rapaz? seria mais fácil, né? Mas tentam criar. Imagina uma ferida exposta que um camarada coloca um band-aid em cima. Não tem muito nexo, né? Plausibilidade, né? Não tem. Então, é importante a gente trazer um item referente à LGPD, que ela diz que toda autorização genérica se torna nula automaticamente. Ninguém se ligou nessa parte. Então, isso está citado, é? Está citado na lei. Olha aí, tá vendo? Vou usar essa contra-informação, contra quem me pressionar. É isso aí. Então, autorizações genéricas, pouca profundidade, ser implícito, tudo isso Perfeito. é contra a LGPD. Não, Então, a legal. ideia é que hoje... Não, até para defender quem me mandou isso, até assim, na verdade, estavam citando apenas coisas bem básicas, assim, tipo o meu nome completo, o endereço, né, para receber correspondência, o e-mail e o telefone. Então, não passava Perfeito. disso. Né? Não, perfeito. A ideia é, como um dos princípios da lei é que você seja justamente explícito no tratamento, você até tem que legal, ser né, eles terem informado. mandado, né? Exatamente. Porque, Então, inclusive, eram dados que eles já tinham. Perfeito. Você, titular, tem que ter toda a ciência de quais dados ele tem, por quanto tempo ele armazena, com quem ele compartilha e qual a finalidade. Perfeito. Esse é o ponto principal. Né? Isso tinha na mensagem. Qual o propósito? Por falar nisso, nos materiais, eu já coloquei, não, vocês acompanham no site agrorevenda.com.br, material a respeito desse trabalho GLPD, o trabalho do Silvio, o trabalho da SVX. E num deles está escrito assim que é uma questão muito sensível no agronegócio, especificamente, porque o agronegócio foi, não que os outros não sejam, mas o agronegócio sempre foi muito calcado em papel. Como é que é isso? Excelente, Ulisses. Qual que é o ponto importante da gente avaliar? A lei, ela expande o mundo digital. Então, seja o tratamento digital ou físico, tem que ser controlado, tem que estar em conformidade. Quando você tem N tratamentos ou toda estrutura em papel, te dá muito mais trabalho de controlar, de prevenir perda, de conseguir manter segurança, manter controle de acesso devido. E se perder, vou ter que recorrer à pessoa para pegar de novo. Então, vai ser uma encrenca. Exatamente. Então, a ideia da digitalização desses materiais é que no ambiente digital você consiga maiores medidas de controle, gestão, acesso, prevenção. Então, um ponto crucial aí, a gente, por exemplo, acaba se deparando com algumas estruturas, não só de RH e DP, que trata muita informação de funcionário, que ainda está um pouco na década passada, né? Projetos de digitalização são necessários. Então, tanto que a gente vê o desenvolvimento tecnológico para o agro, monitoramento de lavoura a partir de drone, projeção de colheita agora informatizada. Então, isso é excelente, mas também é importante arrumar dentro de casa, né? Claro. Você ter todo esse ajuste interno. Não, e é legal que a lei pode, inclusive, ajudar a impulsionar de alguma maneira o processo de digitalização, né? Como fala, é ponto pacífico, né? Mas ainda tem muita empresa que fica se preocupando um pouco, precisa aumentar a velocidade do investimento nesse tipo de armazenamento de dados. Né? Exatamente. Fica muito mais fácil de você estabelecer um programa de privacidade, fica muito mais fácil de você atingir o compliance da lei, porque você não precisa ficar criando um termo que a gente utiliza, controles compensatórios. Perfeito. Quando você tem muita informação ou fora de um sistema de gestão ou em papel, você precisa criar controle, né? Então, aquela sala tem que ter um acesso via biometria, com câmera de monitoramento, acesso via dupla custódia. Quanto vai me custar ter isso? Porque a informação ali é sensível. Você tem não só dados pessoais, mas dados financeiros também. Então,
isso facilita, né? Você migra para a digitalização, tem medidas maiores. Isso tem a ver, você está falando, estou me lembrando de outras pessoas que eu entrevistei, por exemplo, existe um processo de consolidação de investimento interno e investimento estrangeiro no negócio aqui no Brasil, em distribuição e em revenda, né? Eu estava um dia conversando com uma pessoa de uma rede nacional, ele estava falando a respeito de todos os investimentos na empresa, na rede de revendas deles, né? Aí eu falei brincando, eu falei assim, pô, do jeito que você está falando, parece até que você já está engatilhado aí vender parte do negócio para um sócio estrangeiro, né? Ele falou assim, não, eu não temos isso por enquanto no curto prazo, mas se a gente for objeto de interesse de alguma empresa multinacional ou um fundo, ele vai encontrar aqui uma organização de trabalho do jeito que ele precisa para poder fazer uma oferta. Excelente, Ulisses. É legal, né? Tem a ver com o que você falou, né? Totalmente. E quando você prepara a companhia não só para uma possível venda ou fusão, você prepara a companhia para o futuro, né? Exato. Então, seja ao lado de quem, seja com que sócio. Seja com que sócio. Então, você vai ter que demonstrar medidas tecnológicas, medidas de compliance, medidas de governança, medidas sociais, né? Um pouco do que o ESG fala agora, mas tudo isso vira exatamente, muito bem citado também, não é só faturamento e lucro, né? Exatamente, isso tudo é ótica na hora de entrar o investidor, ele quer saber onde ele está colocando também o dinheiro, não só por conta de retorno, mas por confiabilidade. Ou então quer dizer que os cabras da peste europeu não estão errados, então, né? A gente tem que se adequar a outro país, né? Muitas vezes. Eu vou te falar, Ulisses, é um pouco fora do contexto, mas que é interessante também para o pessoal que acompanha. Eu estava olhando esses dias, por exemplo, a Catedral de Milão, né? Sim. E aí você olhando por foto, né? Eu já vi na minha frente, é simplesmente maravilhoso. É do outro fantástico. Mundo. Quando você olha de certa distância, ela é toda pontiaguda. Quando você aproxima, cada ponto é uma escultura. Então, como é que você vai ralar em design com mais de 3.000 anos de história? Está no sangue, né? Exato. Então, quando a gente pensa em regulamentação, em controle, em direitos, não adianta, né? A Europa está à frente porque ela desenvolve e discute isso há muito tempo e tem isso na veia, né? A gente que está tentando se desenvolver, é aquela história, não vai reinventar a roda. Você vai olhar, aprender e desenvolver internamente. Exato. Tem que aproveitar. O que você falou também combina demais com um outro especialista que estava falando a respeito de perseguir metas para conseguir aumentar o volume de negociação com o europeu, né? E um outro virou e falou assim, poxa, mas o que você tanto quer que esses europeus são chatos demais, é cheio de normas, é cheio de regras, além do que também é um continente fracassado, está com um bando de imigrante ilegal, as cidades estão cada vez com uma periferia mais violenta, tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, você tem razão, só que é o seguinte, tem 400 milhões de cabra lá que paga bem por produto de valor agregado, o produto, se você cumprir com as regras, eles me pagam bem, vai pôr dinheiro no meu bolso e dinheiro bom. É produto e serviço, dá um valor fora, né? Exato. Dá um valor fora. Então é importante observar porque eles estão à frente, não adianta. A gente tem que aprender bastante ainda. Exatamente. Na verdade, eu acho até que o Silvio está querendo falar para todo mundo aí do setor do agronegócio, que é o setor mãe aí, né? Foco aí do Papo de Prateleira, da plataforma Agro Revenda, que assim, negócio não pode parar de evoluir tecnologicamente, em segurança, organização, respeito à legislação do país onde está atuando e respeito a normas e legislação de outros países. Por quê? Porque precisa respeitar? Não. Mas se quiser comercializar, precisa. E isso é bom, porque faz que a economia brasileira avance. Silvio, eu vou te falar uma coisa, a gente está chegando aqui ao fim do Papo de Prateleira, mas quero tomar a liberdade de convidar para você participar um monte de vezes do Papo de Prateleira, porque esse assunto, além de ser importantíssimo, fundamental, e no agronegócio, então nem se fala, mas também é muito bacana, é muito legal. Ulisses, muito obrigado pelo convite, cara, de coração, foi muito legal passar esse tempo com vocês, eu estou à disposição, a gente pode fazer parte 2, parte 3, parte 4, não tem problema. Não, vamos ajudar o pessoal, assim, né? Porque é normal quando tem uma mudança, uma novidade, é normal que as pessoas, as bem intencionadas também apanham um pouquinho, né? Até se situar, né? Até se organizar, né? Excelente, excelente. Só queria puxar um ponto, Ulisses, desse último tema que a gente falou sobre desenvolvimento econômico. A entrada do Brasil na OCDE, um dos requisitos era ter uma lei geral quentíssimo, né?
Exatamente. Um dos requisitos era ter uma lei geral de proteção de dados. Se não tivesse essa lei publicada, não entraria na OCDE. Então, isso é Perfeito. importante também para balizar a importância do tema. Gente, chancela, selo, certificação, não é nem carimbo, nem desenho. É o resultado final de muita ação, de muita certificação de processos bacanas, legais, lucrativos e sustentáveis, e também o quê? E também que são regulados por sociedades modernas, sociedades avançadas, que querem também melhorar o ser humano. Não é só melhorar o negócio, é melhorar também o ser humano. Silvio, obrigado, vou abusar bastante de você sim, para a gente aí ajudar as pessoas, né? Ajudar as empresas no agro e também de maneira geral a tratar muito bem dado, ter dado o que precisa ter dado, mas utilizar da maneira que pode, da maneira que deve e da maneira que é justa, tá? E aí a gente explica bastante para esse pessoal como é que cumpre direitinho a Lei Geral de Proteção de Dados. E no finalzinho do meu cabeçalho desse nosso papo com o Silvio, eu vou colocar o contato ali também com a SVX Corporate, que ele fundou, que ele hoje comanda, né, para que o pessoal, quem não tem nenhum orientador ainda ter. E tem gente aí que está um bom tempo no mercado. Tá bom, Silvio? Muito obrigado, Ulisses. Estou à disposição. Forte abraço. Pessoal, valeu. A gente vai se falando. Legal, Silvio. Eu falei com o Silvio Sobreira, o Silvio é CEO e é fundador da SVX Corporate, que é uma empresa aí que vai prestar consultoria para todo o mundo do agronegócio quando for falar em organização e segurança nos negócios, porque é lei, precisa ser cumprido e é bom que seja cumprido para todo mundo, para a empresa e para toda a sociedade brasileira. Eu conversei com o Silvio, então, que vai estar essa conversa nos nossos 2 espaços da internet, agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br, e a conversa com o Silvio também vai ser podcast Radar Agro nas 5 plataformas que a gente está sempre colocando, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, o Google e o Apple. Silvio, obrigado, até a próxima, tá? Abração, Ulisses. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.